Muito bom dia a todos. Como o Cristiano falou, meu nome é Hermano, eu trabalho na ANEEL, trabalho na regulação econômica e estou responsável pelo cálculo da revisão tarifária referente à distribuidora Excelsior. Bom, o objetivo da minha apresentação é esclarecer os principais conceitos, né? É uma apresentação de caráter resumido, assim, eu não vou esmiuçar em detalhe todos os cálculos que estão feitos, até porque o processo de revisão tarifária é um processo bastante complexo, as metodologias são bastante complexas, e eu vou procurar aqui me aprofundar na medida do possível, né, do tempo que me cabe, mas eu gostaria de deixar claro desde o início que isso é uma apresentação de caráter resumido, mas que tudo que está sendo feito, tudo que embasa esses cálculos, está disponível no site da ANEEL. As notas técnicas, todo o processo de revisão tarifária ele envolve a elaboração de várias notas técnicas. As notas técnicas são consideravelmente didáticas, elas procuram explicitar e fundamentar tudo que está sendo feito. Então, quem quiser se aprofundar mais, quem quiser entender com mais profundidade o que está sendo feito, eu sugiro que entre no site da ANEEL. Existe um espaço reservado para a revisão tarifária da Excelsior, audiência pública 041, e que lá vocês podem se aprofundar. Uma outra ressalva também importante, que o Cristiano mencionou, é que esse número ainda não é definitivo, né? Boa parte, a gente está trabalhando aqui, o processo de revisão tarifária ele gasta mais ou menos 6 meses para ser concluído. Nós estamos mais ou menos na metade. Esse é o momento em que a gente tem uma quantidade de informações consolidadas para ser apresentada para o público, mas que muita coisa ainda não foi fiscalizada. Então podem haver alterações até o final do processo. Tudo isso também será dado ampla divulgação e ampla transparência. Bom, então, inicialmente, um ponto que precisa esclarecer é sobre os processos de alteração da tarifa. Nós temos basicamente 2 processos que alteram as tarifas de uma distribuidora. Um é o processo de revisão tarifária, que é o que está acontecendo nesse momento, e o outro é o processo de reajuste tarifário. O processo de revisão tarifária ele não acontece todos os anos, ele acontece com uma certa periodicidade. No caso da Excelsior, essa periodicidade é de 3 anos, a cada 3 anos ocorre uma revisão tarifária. Então, historicamente, se a gente observar aqui, nós tivemos uma assinatura do contrato de concessão em 95, a primeira revisão em 98, 2001, 2004, 2007, 2010, e atualmente, em 2013, nós estamos na 6ª revisão tarifária da Excelsior. E nos anos em que não acontece revisão tarifária, acontece o quê? Os reajustes tarifários. Os reajustes tarifários eles têm uma natureza um pouco distinta da revisão tarifária, né? A revisão tarifária ela busca definir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A gente avalia todos os custos da distribuidora sobre um critério de eficiência e verifica o que será repassado ou não para a tarifa. E no processo de reajuste tarifário, a gente visa apenas manter esse equilíbrio econômico-financeiro. Uma parte dos custos que estão embutidos na tarifa ficam blindados. Isso tem uma razão específica de ser. O objetivo, né, ou essa regulação, chamada regulação por incentivos, é que nesse interstício de tempo entre as revisões tarifárias, em que a parte da receita fica blindada, que a distribuidora possa perseguir ganhos de eficiência, ganhos de produtividade, e assim reduzir os seus custos em benefício de uma lucratividade maior, de uma rentabilidade maior. No processo seguinte, na revisão seguinte, esses ganhos de eficiência são então repassados para o consumidor. Então é por isso que existe essa sistemática revisão, reajuste, alternando, né? Então, com relação à formação da tarifa. Bom, a gente sabe que a cadeia da indústria de energia elétrica ela pode ser segmentada, pode ser separada em 3 segmentos. Nós temos a geração, né, que é onde é gerada as usinas, né? No caso brasileiro, a maior parte da geração é hidroelétrica. Nós temos a transmissão dessa energia. Em geral, essas usinas se localizam muito distante dos centros de carga, dos centros urbanos. Então, essa energia então, é transportada. E depois, o serviço de distribuição e a comercialização, que no Brasil, principalmente, está muito embutido, está muito junto. Esse serviço é o serviço mais capilarizado de distribuição dessa energia para os consumidores nos centros urbanos. Então, para que toda essa cadeia exista, para que a energia possa chegar à nossa casa, à nossa residência, é preciso que o preço cobrado ao consumidor seja suficiente para remunerar toda a cadeia. Ou seja, a distribuidora, que nós estamos com foco aqui na distribuidora, a distribuidora deve ter na sua receita uma parcela de dinheiro referente ao pagamento que ela vai fazer para as usinas com as quais ela firma contratos.
uma parte deve ser repassada para os transmissores que prestaram esse serviço de transporte dessa energia. Uma outra parte deve ser para o próprio serviço de distribuição, né, que é aqui operar, manter, investir, fazer frente à depreciação dos ativos. E uma parte também deve ser para cobrir os chamados custos de encargos setoriais que não fazem parte da cadeia, mas que são custos também impostos à distribuidora para fins de políticas tarifárias de uma forma geral. Então, o processo de revisão tarifária, como eu falei, ele é bem complexo, mas o conceito por trás ele é razoavelmente simples, é bem simples. O que a gente quer aqui é estabelecer uma receita requerida, que na verdade é uma receita de equilíbrio, né? Nós queremos equilibrar as receitas da distribuidora com as suas despesas. No caso, por se tratar de uma distribuição, e distribuição é um serviço monopolista, é um pouco diferente de outras atividades comerciais, industriais, no qual o próprio agente determina quanto que ele vai cobrar. No caso da distribuidora, por ser um serviço regulado, ele não tem autonomia para ele mesmo definir o seu preço. O seu preço é definido pelo órgão regulador. Por isso que estamos aqui, então, discutindo uma revisão tarifária. Então, nós temos que chegar numa receita de equilíbrio. Ela tem que ser suficiente para cobrir os custos de insumos, que eu chamo aqui de insumos, que são compra de energia, transporte e encargos setoriais. Esses custos, a gente convencionou de segmentá-los em custos da parcela A, e os outros custos são os custos associados à atividade de distribuição em si, né, que são os custos operacionais, a remuneração dos investimentos, a depreciação, e esses custos nós convencionamos de chamar de parcela B. Por que a gente separa entre eles? Porque os custos de parcela A distribuidora não tem gestão sobre eles. Ela simplesmente repassa, ela recebe esse custo e repassa. Já os custos de parcela B, nesse sim a distribuidora tem autonomia para gerir e para melhorar. Então, quando a gente faz um processo de revisão tarifária, a gente procura repassar os custos relativos à parcela A e também repassar os custos relativos à parcela B dentro de uma perspectiva de eficiência. Nós não estamos aqui dispostos a repassar integralmente os custos da distribuidora, a menos que esses custos sejam de fato eficientes. Se ela for uma distribuidora considerada ineficiente em algum aspecto, uma parte desses custos não será repassada. Esse também é um incentivo que é dado para que a distribuidora esteja sempre melhorando e ganhando eficiência. Próximo, por favor. E como que esses custos, qual que é a ordem de grandeza desses custos? Então, para a Excelsa, para o número que nós estamos apurando até o momento, essa divisão é conforme está apresentada nesse gráfico. Aproximadamente 40% dos custos são decorrentes de compra de energia. 3,1% refere-se a custos com transmissão dessa energia. 5,4% refere-se aos encargos setoriais. Uma parcela grande, aproximadamente 27%, 28%, refere-se a impostos, tanto os impostos de natureza estadual, como o ICMS, quanto os impostos de natureza federal, como o PIS/COFINS. E 24% refere-se aos custos da distribuição, que envolvem tanto as despesas correntes, quanto a parcela referente à remuneração dos investimentos. Então é interessante a gente ter em mente isso, quando a ordem de grandeza disso, quando a gente está avaliando a tarifa de energia. De fato, existe uma série de componentes, e então suponhamos que cada R$100 que é faturado pela distribuidora, apenas aproximadamente um quarto desse dinheiro fica de fato com a distribuidora, o resto é repassado para os demais agentes da cadeia. Então, como que se formam cada um desses custos? O custo com geração de energia, como eu falei, a distribuidora não tem gerência sobre ele. As distribuidoras... O anterior, por favor. Anterior, por favor. As distribuidoras, elas declaram quanto que elas precisam de energia. Então, o governo federal promove um leilão público, onde as geradoras vão ofertar para atender aquela demanda, e aí vence, evidentemente, as geradoras que ofertarem a energia ao menor preço possível. Então, o objetivo é o quê? É mitigar possíveis práticas anticompetitivas entre agentes econômicos, poder de mercado,
e, ao mesmo tempo, dar transparência e buscar que essas distribuidoras, que essa carga seja atendida ao menor preço possível. Próximo, por favor. A transmissão também acontece uma coisa parecida, ou seja, são licitados lotes de transmissão, né? Existe um planejamento determinativo que indica quais são as linhas que precisam ser feitas, e esses lotes vão a leilão e vencem também os agentes, as transmissoras que ofertarem para prestar aquele serviço ao menor preço possível. Os encargos setoriais, eles são políticas de governo, eles visam, arrecada-se um pouco mais dos demais consumidores para poder subsidiar algumas classes específicas, subsidiar, por exemplo, o custo com combustíveis fósseis no norte do país, consumidores de baixa renda, consumidores rurais, enfim, uma série de subsídios e políticas que são desenvolvidas, que são cobertos por esses encargos setoriais. Também não há gerência. Próximo. Próximo, por favor. Os impostos, naturalmente, são definidos pelas autoridades competentes. Não existe gerência nenhuma do ponto de vista da distribuidora, nem tampouco da ANEEL. Eles simplesmente são repassados para a tarifa. Mais uma, por favor. E, por fim, né, aí os custos da distribuição, esses sim são o foco da revisão tarifária. Né? Todos os outros, como eu expliquei aqui, todos os outros são simplesmente imputados à distribuidora, ela não tem gerência nenhuma sobre eles. Mas no processo de revisão, então, esse conjunto de custos aqui são simplesmente computados no processo de revisão. Essa última fatia aqui, dos 24%, essa não. Essa é avaliada dentro de um critério de eficiência, buscando sempre repassar aquilo que nós julgamos eficiente para a prestação de serviço. Próximo, por favor. Além desses componentes que eu mencionei, existem também uns componentes externos, componentes transitórios, que nós convencionamos chamar de componentes financeiros. Eles surgem porque define-se custos com uma periodicidade de 1 ano, seja uma revisão ou um reajuste. Mas acontece que esses custos, ao longo do ano, eles variam, principalmente aqueles relativos à parcela A. Né? Então, pode acontecer que esses custos não se compensem da forma correta ou se compensem a mais, em relação à receita que foi prevista na tarifa. Então, essa compensação a posteriori é feita por meio de componentes financeiros, apura-se a cada processo tarifário, isso tanto em revisão quanto em reajuste, e isso é repassado para os próximos 12 meses. Próximo, por favor. Então, aí, ilustrando esse processo em blocos, né, aqui o processo de revisão tarifária da Excelsior está indicando uma variação de 2,76% positiva, indicando o quê? Que a parcela A mais parcela B nova é superior à necessidade para os próximos 12 meses, é superior ao que está na tarifa hoje, indicando uma variação de 2,75%. Contudo, pela presença desses componentes financeiros, esse valor passa a ser de 3%. O componente financeiro tem esse efeito de alterar para cima ou para baixo o reposicionamento tarifário. Próximo, por favor. Então, por que eu já mencionei, e agora explicitando mais, o efeito previsto até o momento, com os cálculos preliminares que nós temos, é um efeito médio de 3% positivo, ou seja, as tarifas vão em média aumentar 3%. E por que isso está acontecendo? Aqui, separando os efeitos em relação a cada grupo, a gente vê que os encargos e a transmissão praticamente não estão influenciando em nada. Aqueles custos relativos à distribuição, aquela parte que é, de fato, o que a distribuidora recebe, está sendo reduzido e isso está impactando em aproximadamente menos 4,72% para menos 5% na tarifa. Por outro lado, está acontecendo uma situação conjuntural de aumento muito forte do custo com compra de energia, aquela parcela que é não gerenciável. Então, a soma de todos esses efeitos está causando que a tarifa suba em 3%. Próximo, por favor. Agora eu vou explicar por que isso está acontecendo. Então, primeiro, com relação ao custo com compra de energia. A distribuidora ela tem um perfil, ela tem um portfólio de contratos. Né? Esses contratos são de toda sorte. Nós temos contratos com o Itaipu, nós temos contratos de fontes incentivadas, nós temos contratos bilaterais, nós temos contratos com as usinas de Angra, e nós temos também os contratos que a gente chama de CCAR, existente, nova e existente, que são contratos que provêm daqueles leilões. O que está acontecendo com a Excelsior é que essa parcela de energia nova, CCAR de leilão de energia nova,
está aumentando de aproximadamente 27% da carteira para 31% da carteira aproximadamente. E essa parcela de energia nova, pelo fato de ser empreendimentos novos que ainda precisam ser amortizados, ela é um pouco mais cara que os demais contratos. Próximo, por favor. Combinado com esse efeito, nós temos um outro efeito, que é a variação do preço. Nós temos aqui que o CCR de energia nova está aumentando de uma forma muito substancial para esse ano. Por quê? Porque boa parte desses contratos é lastreada em usinas termoelétricas. E as usinas termoelétricas têm um preço muito influenciado pelas condições hidrológicas do país. E nós vivemos hoje uma situação hidrológica muito desfavorável. As térmicas estão sendo usadas. Então, por isso que se observa esse efeito de aumento. Agora, mais uma vez ressaltando, esse é um efeito conjuntural que está acontecendo para esse ano. Não significa que isso vá se preservar para os próximos anos. Mas é o que está acontecendo nesse momento. Próximo, por favor. E com relação à parcela B, mais um clique, por favor. Nós temos basicamente dois efeitos que estão fazendo com que a parcela B caia. Um é a redução da taxa de remuneração. A taxa de remuneração é o quanto a ANEEL define que a distribuidora vai ter de rentabilidade sobre o seu investimento não depreciado. Essa taxa é definida para todas as distribuidoras de tempos em tempos, a gente chama de ciclos de revisão. Então, essa é a trajetória que a gente tem aplicado. Atualmente, estava em 9,95, agora passou para 7,5 de rentabilidade regulatória sobre os ativos não depreciados. Próximo. E a cota de reintegração, ou seja, a cota de reintegração é um conceito contábil, é aquele dinheiro que a distribuidora tem para fazer frente aos seus ativos que são depreciados. A ANEEL também reviu as taxas de depreciação para baixo, significa que a distribuidora tem um prazo maior para depreciar e ela vai ter uma parcela menor de cota de reintegração na tarifa. Próximo. Então, isso explica o 3%. Por isso que a tarifa está subindo 3%. Agora, como a gente observa, o efeito é 3% em média, mas existem diversas classes de consumidores. E na hora de distribuir cada uma dessas caixinhas, cada uma dessas rubricas de custo, essa distribuição não é feita de forma equânime. Tem determinadas classes que pagam mais de uma determinada rubrica, tem determinadas classes que pagam mais de uma outra determinada rubrica. Então, os efeitos são diferenciados entre os consumidores. Se a gente observar, esse é o efeito médio de 3%, mas para baixa tensão ele é um pouco menor, para alta tensão ele é um pouco maior. Se a gente observar só o residencial, o efeito é negativo, tem alguns outros que é positivo, enfim. E aqui a gente explicita como é a distribuição do fornecimento cativo da distribuidora, A maior parte é residencial, Mais um, por favor. Esse quadro, ele é também para ilustrar como que esse processo tem ocorrido nos últimos anos, é um panorama histórico da tarifa residencial, A gente está comparando a tarifa residencial com outros dois índices que são usualmente usados para classificar a inflação, que é o IGPM e o IPCA. Então, comparando, a gente pode ver nesse gráfico algumas inflexões importantes, que são justamente nos anos de revisão, 2004, 2007, 2010 e agora 2012 e 2013, são o processo de revisão atual. Então, a gente observa que, muito embora tenha evoluído a tarifa residencial, esta tem evoluído muito menos do que a inflação, comparado com o IPCA, e consideravelmente menos em relação ao IGPM. Bom, e aí eu encerro a parte que trata do índice de reposicionamento e passo agora a tratar dos indicadores de qualidade. A ANEEL também define no processo de revisão quais são os limites dos indicadores de qualidade. Naturalmente que qualidade é um conceito subjetivo, mas aqui, quando se fala de qualidade, estamos falando de continuidade do serviço. Quantas vezes falta energia nas residências, nos consumidores, e com que frequência e durante quanto tempo. Então, nós temos basicamente dois indicadores. Nós temos o DEC e o FEC, que são indicadores que dizem respeito à quantidade de energia, a quantidade de tempo que o consumidor fica sem energia, e o FEC é a frequência com que isso acontece. Esses indicadores eles são definidos por grupos, então, por conjuntos. Esses conjuntos podem ser determinados bairros, conjuntos de bairros ou mesmo municípios pequenos. Mais um, por favor. E nós temos também os indicadores individuais. A ANEEL determina que a distribuidora deve apurar
todos esses indicadores individualmente por consumidor. Então, nós temos a contrapartida individual, o DIC e o FIC, com relação à duração da interrupção, em média, e o FIC é a frequência, e o DMIC, que é a duração da maior interrupção dentro de um ano. Então, se a ANEEL define os indicadores de DEC e FEC, a partir dos indicadores de DEC e FEC, ela define também o DIC e FIC, e esses indicadores de DIC e FIC são os limites de DIC e FIC, que são usados para estabelecer, por exemplo, compensações eventuais no caso de violação para os consumidores na tarifa. Próximo. Então, aí, colocando isso em números, né, o azul, a barrinha azul e a linha azul dizem respeito ao DEC, e vermelho é o FEC. Né, a gente vê que a ANEEL estabelece limites de redução, os limites vão caindo gradualmente, né, estimulando que a distribuidora melhore seu desempenho, e essas barrinhas são os números apurados. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem, por favor. Acho que algo em torno de 10 horas por ano para o DEC e 6,37 para o FEC. Então, a Celsius está com um índice médio abaixo do limite estabelecido pela ANEEL, e para o próximo ciclo, o que está se propondo são esses valores aqui. Então, comparando isso com o DEC FEC Brasil, a gente enxerga que a Celsius está com um desempenho superior à média brasileira, né? E esses são os limites estabelecidos. Próximo, por favor. Então, com o objetivo de estimular o melhor desempenho das distribuidoras, a ANEEL divulga anualmente um ranking de qualidade que está associado à continuidade da prestação de serviço. Então, ela ranqueia todas as distribuidoras com base no seu desempenho em termos de continuidade da prestação de serviço. E no caso da Excelsa, dentro de um universo de 30 e poucas concessionárias, ela está em 14º. Bom, muito embora a Excelsa esteja desempenhando em média melhor do que os limites estabelecidos pela ANEEL, pode ocorrer que ela viole os indicadores, os limites de consumidores individualmente. Nesse caso, ela precisa compensar aqueles consumidores com descontos na tarifa. Então, esses é o volume de recursos que está sendo destinado à compensação, que foi destinado à compensação nos últimos 3 anos. Agora, no ano de 2012, aproximadamente 3 milhões de reais foi destinados à compensação de consumidores por violação de limites de DIC e FIC. É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.